Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática com Anjo Barro, aqui, professor Antônio José. E hoje nós vamos dar uma pequena revisão sobre redução ao mesmo denominador. É um assunto que parece um pouco simples e até é, mas às vezes algumas pessoas podem se enrolar um pouquinho, então não custa nada a gente fazer uma revisão sobre isso, né? Então, primeiramente, de onde surgiu, né? Por que essa questão de denominador comum? Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, por que denominador comum? Justamente para a gente poder fazer somas e subtração de frações. A gente só consegue somar ou subtrair frações se elas tiverem o mesmo denominador. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui um terço mais um terço, a gente vai ter o quê? 1 mais 1. E aí, como o denominador é igual, eu posso colocar o denominador igual para todos. 1 mais 1 sobre 3, que eu tenho 2 terços. Mas aí surge a questão. E se eu tiver, por exemplo, 1 terço mais 2 quintos? Já não tem o mesmo denominador. Então, eu vou ter alguma coisa embaixo, né, algum denominador, que vai me gerar também algum numerador, para que essa soma seja possível de fazer. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que se lembrar de uma propriedade que existe das frações, que é a seguinte: multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo valor não altera a fração. Isso é muito importante, porque isso vai nos possibilitar transformar o denominador no valor praticamente que eu quiser. É só pegar um valor, que eu tenho que saber qual é, multiplicar em cima e embaixo por ele, e eu terei uma fração equivalente com o denominador que eu quero. Então aí a gente já começa a chegar em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, como eu tinha antes, né, um terço. Vamos manter aí a história de um terço. Se eu multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, eu terei 2 sobre 6. E essas frações são equivalentes. Um terço e 2 sextos são equivalentes, né? Da mesma forma, multiplicar por 3 em cima e embaixo, etc, etc. Então, se eu pegar esse 1 terço e multiplicar por 5 em cima e por 5 embaixo, por exemplo, eu vou ter 5 sobre 15. Eu não sou bobo nem nada, né? Por que que eu fiz isso? Se eu pegar outra fração que eu estou querendo somar aqui, que estava me atrapalhando, 2 quintos. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, eu terei 6 quinzeavos. Olha que maravilha! O que que eu vou fazer agora? Ora, mais simples não tem, né? Eu pegaria 5 sobre 15, somaria com 6 sobre 15 e eu teria 11 sobre 15. Está feito, está resolvida a questão. Então, essa é a questão de eu ter que assim, reduzir, né, ao mesmo denominador, um denominador comum, né? Então, quando eu faço isso, por que que eu escolhi o 15? Bom, eu escolhi o 15 porque eu tenho que encontrar algum número que seja múltiplo de todos esses denominadores. Então, por exemplo, aqui, se eu transformar as frações em outras equivalentes, mas com o mesmo denominador, que foi o que eu fiz. Então, para eu encontrar alguém que fosse múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo, o que que eu fiz? Eu fiz simplesmente 3 vezes 5. Então, quando eu faço isso,
eu vou encontrar um valor que é ao mesmo tempo múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Então, para transformar esse 3 em 15, eu tenho que multiplicar por 5. Para transformar esse 5 em 15, eu tenho que multiplicar por 3. E aí está feita a questão do denominador comum. Então, por exemplo, deixa eu ver um outro caso aqui. 7 oitavos mais 1 nono. Então, eu vou escolher um valor, que é aqui, múltiplo de 8 e de 9 ao mesmo tempo. Eu poderia escolher 9 vezes 8, 72, certo? E aí, 72 dividido por 8 vai dar 9. 72 dividido por 9 vai dar 8. Isso aqui não é uma divisão não, tá? Isso aqui é só uma anotação que a gente faz para saber qual o valor que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Muita gente às vezes pode confundir, mas não é uma divisão. Então, esse 9, 7 vezes 9, 63, sobre 72, mais 8, que é 8 vezes 1, sobre 72. Isso aqui dará 71, 72 avos. Entenderam? Só que assim, legal, eu estou encontrando o denominador comum, multiplicando os dois, malandramente, para encontrar um que seja múltiplo de um e de outro. Só que nem sempre esse é o melhor caminho. O melhor caminho, na realidade, é você fazer com o que a gente chama de... Deixa eu só colocar aqui. Mínimo múltiplo comum. Vou colocar aqui uma linhazinha para separar aqui. Ok. Dividir um pouco aqui o quadro para dar espaço para... Então, mínimo múltiplo comum. Essa é a questão. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui que eu vou mostrar por que é melhor fazer mínimo múltiplo comum. 15 sobre 33 mais 13 sobre 22. Tá. Vou fazer 33 vezes 22. Vou fazer aqui um rascunhinho. 33 vezes 22. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. E olha que eu peguei um número fácil, hein? Aqui dá 6. Aqui dá 2. 726. Bom, 726 dividido por 33 dá 22. Então é multiplicar por 22 de cima e embaixo. E aqui multiplicar por 33 de cima e embaixo. Olha que beleza. Dá 15 por 22. Dá 13 por 33. Sinceramente, não é esse o melhor caminho. Já vou até descartar aqui porque ficam números muito grandes, né? E às vezes você não precisa dos números muito grandes. Se você fizer um MMC, vou fazer aqui o MMC de 33 e 22. Divide por 2, dá 33, 11. Divide por 3, dá 11, 11. Divide por 11, dá 1. Aí você vai fazer o MMC, você se lembra, né? 2 vezes 3, 6, vezes 11, 66. Então, quando eu tenho esse 66, eu vou jogar aqui e vou fazer. Vamos repetir aqui. Isso. 6 mais 13 sobre 22. Aqui. E 2, né? 66 dividido por 32 dá 2, 66 dividido por 22 dá 3. Então,
multiplica por 2 em cima e embaixo. Tá? Sobre 66 mais 39 sobre 66. Vai dar 69 sobre 66. Eu estou fazendo aqui, alguém ainda deve estar fazendo a conta de multiplicar. Muito mais. E para deixar seu professor feliz, né, você vai simplificar por 3, porque dá para dividir por 33 por 3 em cima e embaixo. Então aqui dá 23 sobre 22. Pronto. Viram? Viram como o IMC é muito mais fácil? Né? Agora, o ponto que me levou a fazer esse vídeo, tá? Que é uma dúvida que eu já vi surgir de algumas pessoas. E numa equação, o denominador some do nada? Porque a gente, quando faz isso na equação, do nada o denominador sumiu. Quer um exemplo? Vamos lá no exemplo. Tem um exemplo aqui já, ó. Por exemplo, x sobre 3 mais 2 igual a 2x sobre 5 mais 10. Essa equação, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Bom, a gente sabe, né, que quando não tem nada, é 1 o denominador. Ok? Beleza. Então agora, MMC entre 3 e 5. No caso, como são primos, vai acabar dando, né, o 15, que é o múltiplo dos dois. Quando você tem dois primos, para você fazer MMC, vai dar com certeza a multiplicação dos dois. Mas nem sempre, quando não são primos, não é assim. Por 3 dá 1 e 5, por 5 dá 1 e 1, e voilá, 15. Então, a gente fazia MMC aqui dá 5, aqui dá 3 e dá 15. Então, isso dá. Como é que a gente fazia? Vou até fazer aqui do lado. 5x mais, né, multiplicando 15 em cima e embaixo, é igual a 6x mais 150. Uai! Então, peraí. E não vai botar o denominador e está tudo bem? Então, por que o denominador some? Porque, na realidade, o passo que é feito é esse aqui. X, caso 5x, né? Multiplica por 5 em cima e embaixo, mais, multiplicou por 15 em cima e embaixo, 30 sobre 15 é igual, multiplicou por 3 em cima e embaixo, 6x sobre 15 mais, multiplica por 15 em cima e embaixo, 150 sobre 15. E aí existe uma propriedade das equações que, se você multiplicar por 15 de um lado e do outro da equação, ela continua válida. Então, quando você multiplica por 15 de um lado e do outro, que é o próprio denominador, 5x sobre 15 vezes 15, o 15 corta com 15, 5x. Mais 30, que corta com 15 também. Então, todos os 15 são cortados. E quando você faz esse corte, você chega de novo nessa equação. Aí depois é resolver a equação. Né? Vamos lá. Só para terminar a questão. 5x menos 6x é igual a 150 menos 30. Menos x igual a 120. X é igual a menos 120. Entendeu? Esse é o ponto. Ah, tudo bem. Isso acontece porque eu reduzi todos ao mesmo denominador e aí depois eu posso sumir multiplicando por 15.
Mas tem alguns casos que a gente pode resolver fazendo o seguinte. Vou dar um exemplo aqui também, vou ver se pode ser mais. Vamos fazer aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui, 7x menos 1/3 é igual a 5x mais 1/4. Eu posso muito bem trabalhar jogando o x para um lado sem fazer o MMC ainda e jogar as frações para o outro. Nesse caso aqui parece mais fácil e é mais fácil. Não é sempre que vai acontecer, mas é que eu quero mostrar uma coisa. 7x menos 5x eu já posso fazer que é igual a 2x. E aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas frações. MMC entre 3 e 4 dá 12, né? Então 12 dividido por 4 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4, multiplica em cima e embaixo, 3 sobre 12 mais 4 sobre 12. Tá? Sobre 12. E isso aqui eu não posso sumir com o denominador, porque eu fiz só numa parte da equação. A não ser que eu multiplique por 12 aqui, e aí vai aparecer o 24. Mas entende porque que nesse caso eu não sumo com o denominador? Porque eu não fiz o denominador ficar aqui também. Então eu não posso sumir. Então neste caso, eu tenho 2x é igual a 7 dozeavos. Logo, x é igual a 7 dozeavos sobre 2. É bom aqui para esse botar mais embaixo. Igual a 7 dozeavos por 2. Divisão entre frações. Repete a primeira, inverte a segunda e multiplica. 7, 24 avos. Terminamos. Então, essa foi só uma revisão rápida, né, de redução de denominador comum ao mesmo denominador e por que que isso é necessário e por que que isso funciona, né? E também porque quando é uma equação, se você reduz todo mundo ao mesmo denominador, você pode sumir com o denominador. Então, está somando fração, você não pode sumir com o denominador. Agora, numa equação em que você acaba botando todo mundo no mesmo denominador, ele some porque se você multiplicar por esse denominador de um lado e do outro, todo mundo corta e aí fica só a parte de cima. Tá legal? Bom, esse foi meu objetivo. Eu espero assim, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Né? E se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Esse é o meu primeiro vídeo. Né? E assim você me ajuda a trazer mais conteúdo de matemática, com foco em entender e não em decorar. Eu sempre vou procurar trazer isso para vocês. Entender, não é decorar. Bom, um abraço e boa sorte aí para vocês.